Olá, boa noite, prezados colegas advogados. Nós, da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, estamos muito contentes em realizar mais uma live. Hoje o tema é Direito Ambiental das Cidades na Agenda 2030 da ONU. O meu nome é José Roberto Gomes de Paula Júnior. Eu sou advogado formado na Faculdade de Direito de Franca, sou especialista em educação ambiental pela Universidade Federal de, de São Carlos e sou biólogo formado na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jaboticabal. Cumprimento a doutora Roberta Galvão, presidente da ARP, ao qual eu cumprimento todos os membros do conselho e todos os associados da nossa renomada associação. Cumprimento também o nosso digníssimo colega, professor, advogado, agradeço pela participação, o nosso querido doutor Luiz Eugênio Scarpino Júnior, para antes que ele comece a falar, um breve comentário, um resumo clássico do seu currículo. O doutor Luiz Eugênio é doutorando em Direitos Coletivos e Cidadania pela UNAERP, é mestre em Direitos Coletivos e Cidadania pela UNAERP, pós-graduado lato sensu em Gerência pelas Cidades pela FAAP, pós-graduando em Direito Eleitoral, pós-graduando em Gestão Jurídica de Empresas, é coordenador da área da região 10 da Escola Superior de Advocacia e professor da Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP, advogado, sócio fundador da Scarpino Sociedade de Advogados e possui temas de estudo: direito eleitoral, gestão pública, licitações e contratos públicos e ética pública. Doutor Luiz Eugênio Scarpino Júnior, seja muito bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, José Roberto, meu estimado colega advogado e querido amigo de alguns anos. Queria agradecer o convite, o gentil convite para estar aqui nesse espaço da Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. E aqui eu quero fazer uma homenagem, um cumprimento especial à doutora Roberta, por gentilmente abrir esse espaço e confiar a nós a tarefa de trocar umas ideias e conversar e dialogar não só com os associados, mas com a advocacia de Ribeirão Preto e também toda a população que acompanha e respeita bastante o trabalho desta entidade. Então, estamos aqui mais para colaborar com o tema, um tema, você, José Roberto, escolheu um tema muito, muito interessante para a gente conversar. Parabéns, doutora Ed, traz aqui, ressalta, hoje é o dia do biólogo, e cumprimento também meu ilustre âncora desse dia de hoje, que além de advogado, é biólogo, e com certeza essa multiplicidade de informações lhe traz uma visão interessante para o direito, né? E eu acho que o profissional do direito que não enxerga a necessidade de conhecer, respeitar e entender a minúcia as outras ciências, ele é incompleto. Né? O direito é uma ciência meio, não é um fim em si mesma. E creio que a sua formação acadêmica e experiência, enfim, assim como de tantos outros colegas que a gente vê que buscam aprimoramento, são essenciais para que a gente consiga trabalhar, discutir bem os temas, refletir, enfim, não só para os nossos clientes, nossos assistidos, mas nas consultorias que nós prestamos e até mesmo na atividade docência, que eu sei que também é uma daquelas que você faz assim, da forma como eu venho desempenhando também dentro da área do direito. Mas é uma grande satisfação e desejo boa noite a todos.
Muito bem falado. Aos nobres colegas, né? Muito bem falado. Vocês podem perceber, os nobres colegas que estão nos escutando, eu posso chamar de Luiz, de Eugênio, de Dr. Scarpino. Para quem não sabe, eu conheço o Dr. Scarpino, até vibrou meu microfone. O Dr. Scarpino eu conheço praticamente mais de 20 anos, que nós estudamos juntos, nós fizemos o final do ensino fundamental e o ensino médio no colégio, no Instituto Santa Úrsula de Ribeirão Preto. Então, nós temos praticamente a mesma idade e nós somos nascidos e criados na cidade de Ribeirão Preto, né? Nós somos ribeirão-pretanos. Então, nós temos uma relação de pertencimento e conhecimento com a história do município, né? Então, nada mais grato e útil chamar não só um colega de longa data, mas também um profissional de destaque no nosso município para tratar um assunto que às vezes é muito discutido, mas pouco interiorizado, tanto pelos cidadãos como pelos advogados. Por isso que eu defendo a sustentabilidade de forma eficaz, não somente na questão teórica, que pode ser discutida através de correntes majoritárias, minoritárias, mas através de uma perspectiva muito mais prática, simples e que muda o nosso cotidiano. Scarpino, só para a gente situar, para quem caiu de paraquedas, muitas graduações, né, dependendo dos nobres colegas que fizeram os seus estudos um pouco antes do que a gente, né, às vezes o direito ambiental não foi lecionado em suas grades, né, e às vezes quem teve direito ambiental foi no último ano, já com aquele afã de formar, decidiu por direito público, decidiu por direito civil, ou teve acesso por outros caminhos, né? Então já teve acesso pelo direito ambiental de forma mais omissa ou distante, ou se apaixonou de outra forma, não na graduação. Então, às vezes, o direito ambiental é visto de outra forma. Por outro lado, a própria sustentabilidade é trabalhada de forma até muito desgastante, porque existe um marketing e uma visão de protejam as baleias, mas Ribeirão Preto está distante do mar, e tem coisas também que nós temos que proteger, que do nosso cotidiano, né? É muito mais fácil proteger o lobo-guará, que é do cerrado antigo da região, que não existe mais lobo-guará na nossa região, mas ainda existe o cerrado, numa escala muito diminuta. Mas e agora só na nota de R$200, que a gente vai ver um dia, né? Que vai sair, né? Provavelmente vai ser uma nota pegando fogo, né? O lobo-guará pegando fogo. Com a permissão da... Desculpa, é só uma piada, não podia perder essa. Mas é verdade, né? Mas você pensou no lobo-guará pegando fogo. Você não, certamente. Mas desculpa, continua seu raciocínio. É que você mandou o lobo-guará e eu fui imperdoável naquela nota. Em qualquer momento. Muito boa participação. Então, para começo de conversa, a gente tem que situar, pelo menos em poucas palavras, o que seria sustentabilidade, né? Não dá para falar em direito ambiental das cidades sem a gente dimensionar ou organizar um conceito mais simples de sustentabilidade. Então, a gente pode falar que sustentabilidade é uma característica ou uma condição de um processo, de um sistema que permite a sua permanência a um certo nível, um determinado prazo. Quer dizer, aquilo que se sustenta. Vamos pela origem da palavra. Sustentável, aquilo que se sustenta. Aí, a gente também pode estudar, quem lembra das aulas de direito ambiental, que sustentabilidade também é um princípio, né? Aí, onde que nós encontramos esse princípio? Constituição Federal, artigo 225, né? Que ele vai falar assim: todos têm direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e para as futuras gerações. Então, nada mais é que o princípio da sustentabilidade é uma forma de harmonizar a qualidade de vida, que é o direito das cidades, a gente está defendendo isso, é trabalhar, de um lado, nós temos a qualidade de vida, né? E de outro lado, tentar nessa balança a qualidade de vida com a preservação ambiental. E por trás dela, não ter estagnação e nem um declínio do crescimento econômico. E, assim, como cidadão, ainda não vamos entrar no seara da gestão pública, nem do direito. Como cidadão, você enxerga em Ribeirão Preto algumas ações sustentáveis, assim, no comércio, ou em ações, assim, por marketing, ou ações sustentáveis claras, ao seu ver, como cidadão? Vamos lá. Quando a gente fala, então, a provocação primeiro, né, eu vou tentar sair do direito, depois eu volto para o direito, que é algo, que é algo quase impossível, né, dentro da minha formação. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de tudo. A gente fala das nossas relações pessoais, a gente pode pensar na sustentabilidade nas nossas relações familiares, nas nossas relações sociais, nas relações corporativas, nas relações empresa com empresa, relação empresa com o poder público para com o cidadão, poder público para com as outras esferas de poderes públicos, e, enfim, dentro de um contexto que não é um fim em si mesmo. A sustentabilidade, ela engloba cuidar agora para termos o amanhã, ou para o amanhã poder chegar de forma com mais qualidade. Então, toda vez que eu penso em sustentabilidade, eu penso em algo feito para o médio e o longo prazo. Não é algo feito pensando para o momento imediato. Então, quando a gente pensa em ações sustentáveis, nós pensamos naquelas coisas que são feitas para perdurar. Então, de se lamentar, por exemplo, que nós tenhamos ainda na nossa cidade um índice de arborização bastante baixo. E muitas pessoas que têm a mania de achar que a árvore é ruim e ela suja carro, ou abriga passarinhos para poder trazer dejetos dentro do seu bem imediato. Isso sem pensar, por exemplo, na ocupação feita nas cidades, em que as pessoas não estão preocupadas com a qualidade do solo, não estão preocupadas, por exemplo, em resguardar a área ambiental dentro do fundo da sua casa, que é algo elementar para a aprovação de qualquer tipo de empreendimento que você tenha na área interna, áreas verdes, áreas não ocupadas, para permitir a permeabilização da água da chuva, por exemplo. E quando você não pensa, você pensa só na imediatidade, você tem reflexos que vão chegar, a conta chega. Então, Ribeirão Preto sofreu por muitos e muitos anos, com gravíssimos problemas de enchente. E por que isso? A nossa ocupação da cidade foi insustentável. A nossa cidade foi crescendo às margens ali de rios, canais importantes que foram feitos de forma incompatível com a permeabilização do solo e porque eram áreas de alagamento historicamente. Então, nós interagimos mal com a natureza, e a natureza cobrava. E como que ela cobrava? Na época da chuva, não tinha para onde esgotar água, o solo não aguentava o volume que ali despendia naquele momento, e alagava, então, a região ali da Baixada, ali do centro, também na Francisco Junqueira, em vários pontos, enfim. E aí depois fica muito mais caro para a gente consertar, e até hoje ainda a gente tem que trabalhar em consertar, por exemplo, aqui estou falando de dois problemas básicos em uma cidade, que é a árvore, que são as sombras, e que também e a questão da água, da gestão dela.
Eu não, nem vou falar sobre o desperdício de água, sobre o quão é desafiador para qualquer tipo de gestor público investir em saneamento, em troca de, por exemplo, de tubulação de água ou de esgoto. Afinal, ninguém enxerga isso. E se não enxerga, as pessoas talvez não deem o devido valor, porque é uma obra caríssima e são obras que não têm um efeito imediato. Então, quando a gente pensa em Ribeirão Preto, aqui é um típico caso de mais de uma cidade da região e de outras do Brasil que foram ocupadas sem a mínima preocupação de interagir com a natureza, de interagir de forma a pensar no futuro, Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, também é pensar na conservação do solo, na conservação até mesmo da identidade visual do teu passado, né? Quando a gente fala de meio ambiente, né, Zé Roberto, nós não fala apenas da andorinha, não fala apenas do rio, do riacho, do Lobo-Guará, que está longe, agora espero que esteja perto brevemente, mas a gente pensa também no meio ambiente urbano, no meio ambiente sonoro, no meio ambiente estético, paisagístico, no meio ambiente histórico, enfim. Então, quando a gente fala de meio ambiente, na verdade, nós estamos falando de tudo aquilo que nos dá vida, que tudo aquilo que nos comporta viver e viver em sociedade. E a partir do momento que o homem vive em sociedade, ele destrói, ele ocupa, ele degrada. E cabe aqui às ciências trazerem ordenações para garantir que nossos filhos, netos e as futuras gerações consigam ter condições de viver em um ambiente, por exemplo, menos quente, por exemplo, com melhor distribuição de água, por exemplo, em condições em que as pessoas consigam ter acesso à natureza, a enxergar a formações de animais, de cantos de passarinhos, de espécies arbóreas, enfim. E aí, espécies arbóreas, eu não estou falando daquelas que são colocadas de qualquer forma na natureza, né? Porque também é um outro problema de Ribeirão Preto. As pessoas plantam, costumavam plantar, hoje muito menos isso, nas calçadas qualquer tipo de árvore, e a gente vê que sem orientação de como fazer, dos reflexos daquilo, e a gente vê que isso acaba estourando o solo, acaba gerando danos ainda maiores do que aquela espécie agora não foi feita para aquele local. Enfim, então, pensando em sustentabilidade, eu penso no futuro, e eu penso no médio e longo prazo, e eu penso em grandes desafios a qualquer gestor público, principalmente pegando uma cidade que já é ocupada, é bastante, é adensada de forma extremamente clara no seu meio ambiente urbano. A nossa área rural em Ribeirão Preto, ela é irrisória. Ainda nós temos algumas fazendas, alguns sítios, alguns sitiantes, alguma outra área preservada, ou pelo menos para uma destinação rural, mas é um grandiosíssimo desafio, principalmente porque é da natureza do homem, da sociedade e da pujança econômica de Ribeirão Preto o seu desenvolvimento, o desenvolvimento econômico. E não há desenvolvimento econômico que não possa ser pautado e completamente alinhado com os valores de sustentabilidade. Né? Como o colega o Fausto disse aqui, sustentabilidade é uma cadeia interdependente. Tudo está correlacionado e não existe qualquer tipo de interação econômica, empresarial, até mesmo nossas familiares, enfim, na árvore que está de frente às nossas casas, que não possa trazer um reflexo ao meio ambiente. Então, e as ações que possam ter respeito à sustentabilidade. Então, penso eu que seja um grandiosíssimo desafio para conservar, para promover o crescimento ordenado, organizado, e, acima de tudo, corrigir distorções do passado.
que é o grande desafio. Como corrigir uma cidade que cresce com vícios, cresce com, por exemplo, que a gente vai em bairros mais clássicos da cidade, as pessoas ainda varrem as casas com mangueira de água irrigada, enfim. E a nossa água é riquíssima. Em cidades, em áreas ainda que sofrem com falta de água, né? Que ainda tem regime de parte da semana com 2, 3 dias por semana com a promessa de metade do limite de água, né? Ainda com problema de abastecimento. Aproveitando, professor, os nobres colegas advogados estão recebendo uma aula pura de gestão, de profundo conhecimento. Aproveitando o embalo, eu havia comentado sobre o senhor falando sobre a questão da gestão, da organização, dos erros do passado. Eu havia comentado, por exemplo, do princípio da sustentabilidade, em poucas palavras, aquilo que sustenta uma forma de manter o que nós temos de patrimônio para que nós possamos utilizar hoje e para as futuras gerações também utilizar. E um dos que é também um princípio de vida e também um princípio do direito ambiental, né? E eu costumo fazer uma provocação. A gente fala que direito das cidades, né? A chamada da palestra é direito ambiental das cidades, né? Existe o modelo cartesiano da ciência, né? A gente fala que lá em 1637, um grande filósofo, René Descartes, fez o tratado sobre a ciência e ele criou todo um prospecto para situar qual que é a forma de organizar a ciência. A forma que nós pensamos, produzimos e a técnica que utilizamos para reconhecer o que é ciência e o que não é ciência é baseada no pensamento cartesiano. Isso em 1637. Estou simplificando porque não é tanto a temática, é mais a título de curiosidade. Em 1937, uma escola filosófica lá na Alemanha, a Escola de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, e 1.300 anos depois, fez a escola Teoria Crítica, fez uma crítica ao pensamento cartesiano. A neutralidade, a questão do distanciamento do cientista ao objeto pesquisado, a forma de você pensar nas coisas em caixas, em gavetas e nas limitações que isso possui. Um exemplo clássico, nós temos direito civil, direito do trabalho, direito público, direito privado. Aí a provocação que eu faço, várias provocações positivas, deixo bem evidenciado, que a gente fala direito das cidades, porque nós vivemos no urbe, nós vivemos na cidade, estamos para a cidade. Só que tem um princípio que chama princípio da ubiquidade. Ubiquidade se relaciona ao meio ambiente. Ubíquo, para quem não conhece, é como se fosse Deus, para quem acredita, né? Não vou discutir religião também, mas ubiquidade é que está onipresente, que está em todo lugar. Então o meio ambiente não se esgota. Se o meio ambiente está em todo lugar, então independente da lesão que ocorra, ele cria uma ação de efeito em todos os lugares, causa e efeito. Vou dar um exemplo. Desastre de Mariana. A contaminação em Mariana, semanas após, os minerais que foram derramados em Mariana, 3 semanas depois já tinha resíduo em grande quantidade em Ilhéus, no estado da Bahia. Mariana, no interior do estado de Minas Gerais, semanas após, Ilhéus,
litoral baiano, 1.163 quilômetros de distância. Então, a ubiquidade é um princípio que determina que o direito ambiental ele não se limita a municípios, não se limita a cidades. Então, a gente brinca por uma questão didática, da mesma forma que existe o direito privado, do público, existe também o direito civil, do penal, porque no nosso raciocínio ele precisa ser dividido. Mas o direito ambiental, às vezes, ele parte por umas esferas que ele não é só da cidade. Ele é totalizante, através desse princípio. Porque ele não consegue só atuar numa cidade. Se nós poluímos aqui, pode chegar no mar, chegar no litoral. E a pergunta que eu faço agora, respeitando certos devaneios, você entende que a criação da região metropolitana de Ribeirão Preto auxiliou na administração, na orientação dos conflitos ambientais na nossa região? Esse modelo metropolitano pode auxiliar, porque o problema de queimada, ele supera o município de Ribeirão Preto. Ele começa aqui, vai até Batatais, vai até Brodowski, ele vai até Cravinho, Sertãozinho. Às vezes, algumas questões ambientais, se tiver uma contaminação, é uma força-tarefa não só do prefeito daqui, não só do promotor de meio ambiente de Ribeirão Preto, tem que ser um apoio regional, uma força-tarefa regional. Como que você enxerga, se você tem ideia de alguma ação já firmada, mas se falta instrumento político ou jurídico no incremento de uma região metropolitana que realmente tem uma abordagem ambiental, porque ela não pode só situar na nossa cidade. Como que você enxerga isso? Olha, eu enxergo de forma positiva a perspectiva de trabalhar a região metropolitana, não só a nossa, mas as regiões metropolitanas, para tratar de problemas e assuntos que transbordam os limites territoriais do município. Eu vou falar de um assunto que, para mim, durante alguns anos, me dediquei bastante a estudá-lo, que é a gestão do resíduo sólido. E, veja, para a gente ser mais cru, lixo. Lixo é um problema. O lixo é um problema não só da nossa cidade, mas é um problema de todas as outras cidades. Não dá para se cuidar do lixo da cidade A e não esquecer de que ia ter uma cidade a 15 quilômetros que também tem a gestão do seu lixo, que se for mal gerida, vai trazer reflexos, vai contaminar, e um dos principais pontos de reflexo na saúde pública, os maiores índices de mortalidade infantil advém de má qualidade de água. E a má qualidade de água, muitas vezes, ela é ocasionada não só pela falta de potabilização, de tratamento, mas porque o local da onde a água é extraído, ele é poluído. Isso tem a ver também com o cuidado, não só a gestão hídrica, mas a gestão do resíduo e dos lixos acabam tendo reflexos imediatos sobre isso e sobre a vida e morte das pessoas. Eu vi a doutora comentando aqui da questão do próprio direito do trabalho, né, que se envolve, a gente falar do ambiente de trabalho, trazer condições a doutora Nara, aqui trouxe a pergunta, né, o direito da esfera trabalhista, enfim, os reflexos à saúde dos trabalhadores, enfim, a questão da contaminação, trabalho, né? Sim, é uma área bastante específica e que nem ouso sequer fazer maiores considerações. Mas voltando à sua preocupação, quando a gente fala de região metropolitana, eu penso, ela seria muito importante para cuidar do lixo, por exemplo, para cuidar de lixo, para cuidar da gestão de resíduo. Hoje o lixo da nossa cidade é levado para uma cidade a 30 quilômetros daqui, a 20 quilômetros daqui, é menos, na verdade. Mas a rota que os caminhões fazem é pegar o lixo da cidade e jogar em outra cidade.
Isso, muitas outras cidades da nossa região fazem isso, porque hoje ainda nós trabalhamos em métodos de aterro sanitário, porque o investimento em cuidar, em trabalhar em usinas mais intensas para cuidar do resíduo, do chorume e outras coisas mais, são caríssimos, investimentos elevados, e uma cidade, talvez como Ribeirão, até tenha condição econômica de sustentar um contrato de 30 anos para isso. Mas eu fico pensando em cidades contíguas de 5, 10, 20 mil habitantes, que não tem a menor condição econômico-financeira para dar conta de um desafio tão grande que a ela é endereçado. Então, eu vejo com grande entusiasmo, por exemplo, a gente cuidar de agendas relevantes que transbordam os limites da cidade, como gestão de resíduo sólido, como gestão de recursos hídricos. Isso sem falar de outros pontos que não é aqui do nosso tema de debate hoje, mas como a própria questão de saúde, enfim, são temas que, com certeza, você não consegue trabalhar isoladamente. Ninguém é uma ilha. Os reflexos que nós trabalhamos aqui na cidade vão chegar para as outras cidades e vão irradiar para o Estado, para outros estados e até o mundo afora. Né? Muito se fala, e até acho que é uma sobrevalorização do aquífero Guarani em Ribeirão Preto, não sem desmerecer a sua relevância e importância e os devidos cuidados que tem sobre ele, como se o aquífero Guarani fosse algo daqui de Ribeirão Preto, mas na verdade, se você for fazer o recorte, né, você deve conhecer mais do que eu, isso vai, salvo engano, até o Uruguai, ou até não sei até onde ele desce, o nosso aquífero Guarani. Então, obviamente, tudo aquilo que a gente faz aqui tem reflexos lá, em outros lugares, para outras pessoas. Você citou o exemplo de Mariana. Nós temos que cuidar para não gestar aqui problemas parecidos com esses. Embora, não vou falar aqui de minério, mas a gente pode pensar na própria questão da industrialização, que tipo de indústrias, como que nós vamos cuidar das nossas indústrias, e como que eu vou cuidar da emissão e de fiscalização daquilo que ela enfim, os seus rejeitos, como que eu vou cuidar da destinação, da construção civil, que é um outro grandiosíssimo problema das cidades, né, da população urbana. As pessoas não sabem o que fazer com os resíduos da construção civil, e muitas vezes acham que a responsabilidade do cuidado do meio ambiente é uma responsabilidade do poder público, quando não é delas próprias. Né? Então, as pessoas, né, José, às vezes não se dão conta que todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente ecologicamente sustentável. Isso não é apenas um direito, um dever do Estado, é um dever de todos nós cidadãos para isso. E eu acredito que talvez regiões metropolitanas possam trabalhar para cuidar dos problemas das cidades de forma holística, de forma sistêmica, e para que não até mesmo conseguir melhores linhas de financiamento para fazer investimentos que possam perdurar e possam investir de médio e longo prazo. O professor Davi Isaac trouxe uma... Só uma perguntinha, só para quebrar, só vamos dar uma pausa, uma pergunta muito pertinente do professor Davi Isaac. Um grande abraço, viu? Um grande abraço, Davi. Um grande abraço, Davi Isaac. Só aproveitar, então, que os comentários anteriores passaram de forma muito rápida. Um forte abraço ao Dr. Juarez, ao Dr. Pedro Savordelli, a doutora Nara Faustino. Ela fez um comentário sobre a presença do direito ambiental no direito do trabalho. Sim, principalmente a saúde do trabalhador, ao direito ambiental do trabalho. Inclusive, tem um subgrupo no grupo de pesquisa na USP, coordenado pelo professor Jair. Existe um subgrupo sobre saúde ambiental e do trabalho, muito interessante para ver o impacto do ambiente na saúde do trabalhador. E a questão do Davi Isaac fala assim: o direito ambiental sofre problema de método? Isso levando em conta que o direito é regulador de condutas, mas que o direito ambiental busca, em última análise, tutelar o meio ambiente, é que esse depende de coordenação global.
é possível dizer que este ramo do direito não consegue, já que precisaria de coordenação supranacional, atingir seus objetivos? Quer começar, professor? É batata quente o professor Davi, meu colega de doutorado, grande mestre e meu mentor na área do direito tributário e um grande advogado na área do direito ambiental. Então, quem sou eu aqui para fazer uma live dessa, tendo um espectador tão bem relacionado com o tema? O professor Davi toca num ponto muito importante. E aí, quando a gente fala em gestão de cidades, a gente fala de localização. Não se fala em globalização, eu gosto de falar de localização. Os problemas globais começam na cidade, começam no local. É de baixo para cima, não é de cima para baixo. E, obviamente, é uma cadeia que se retroalimenta. Se a gente pensar que os municípios têm que cuidar sozinho do lixo, os municípios têm que cuidar sozinho da água, e às vezes pouco ou nenhum investimento e cuidado da União, do Estado, para fomentar os cuidados que são problemas que são não apenas municipais, mas problemas regionais, são problemas nacionais, e para que não dizer problemas internacionais. Hoje nós falamos, inclusive um dos objetivos da ODS, né, do Desenvolvimento Sustentável da ONU, é o objetivo 13, é combater mudanças climáticas. Como que a gente vai combater mudança climática apenas do município, ou apenas com os recursos dos municípios? Se pensar no Brasil, nós temos 5.560 municípios, grande parte deles sofre de problema de sustentabilidade econômica, sequer conseguem pagar as suas contas que eles próprios geram, sem ter possibilidade de fazer investimentos. Então, nem começamos a comentar os 17 objetivos. Na realidade, falei do 13, cara. As cidades para chegar nos objetivos, né? Não, eu já falei de um aqui, até porque não sei se vai ter tempo de tudo isso. Bem colocado. Mas quando eu fico pensando na mudança climática, que tipo de ações a gente pode trabalhar? Pode trabalhar de várias formas, mas muitas delas necessariamente estão relacionadas a problemas, a questões que não perpassam somente pela cidade. Talvez se inicie e se termine na cidade, mas não é um fim em si mesmo. E o direito ambiental, então, diria que o direito ambiental ele é um direito holístico, ele é um direito mundial. Não adianta nós termos princípios muito belos no artigo 225 da Constituição Federal, não adianta nós falarmos em desenvolvimento econômico ou ordem econômica baseada na sustentabilidade, no equilíbrio das relações econômicas e ambientais. Não há disputa entre direito ambiental e economia. Quem pensa nisso, pensa no passado, pensa olhando para o retrovisor, pensa olhando na motosserra, achando que ela é o máximo como objetivo, pensando que a árvore atrapalha o seu empreendimento e não enxerga nisso uma parceira, ou pelo contrário, uma riqueza a ser compreendida e bem interagida para cima disso. Mas, enfim, o que eu queria, voltando aqui, devolvendo a palavra para você, que os problemas das cidades são problemas mundiais. E, às vezes, falta esse melhor entrosamento, e muitas vezes as pessoas acham como intromissão, inclusive a soberania nacional, de forma errônea, de se incomodar que países mandem dinheiro para o Brasil para preservar a Amazônia, para preservar Pantanal, para investir em ações sustentáveis locais. Se sentem ultrajados achando que isso fere a soberania nacional. É de engano. Não fazem mais do que sua obrigação. No Brasil não faz nada mais do que sua obrigação de cuidar e preservar aquilo que tem. E cuida e preserva muito mal. Cuida e preserva muito mal. Você só vai pegar os índices de desmatamento, os índices de cuidado de vários aspectos da nossa interação no meio ambiente rural, por exemplo, ou mesmo nas nossas matas, a gente vê que a capacidade preventiva ela é irrisória. Há alguns anos, a nossa mata de Santa Teresa, aqui em Ribeirão Preto, pegou fogo. E pegou fogo, e não sei se até hoje conseguiram fazer um plano de recuperação. Por pura incompetência dos órgãos estaduais, que esvaziaram, inclusive, vários conselhos de participação social, de cientistas, de pessoas da academia, de pessoas da população,
é importante ouvir a população do entorno, a população que é afetada por tudo isso, e a gente não consegue lidar com o problema. Veja, então, o fogo na Mata de Santa Teresa, ele é importante não só para Ribeirão Preto, para as cidades do entorno, mas eu diria para o ecossistema do Brasil e, quiçá, internacional. E se todos nós tivéssemos, e aqui eu vou usar uma máxima a regra de ouro das religiões, né? Eu tenho que pensar no outro como o outro deveria cuidar do outro, né? Pensar e preservar, e aqui vou tentar fazer essa regra de ouro para o meio ambiente, cuidar do meu, pensando como o outro vai cuidar do seu, e assim as coisas vão interagir umas com as outras. Fazer com o outro, agora vem a memória, aquilo que eu queria que fizesse comigo. E por isso que às vezes não adianta o Brasil cuidar de um jeito, o Ribeirão Preto ter um cuidado assim, se o Estado às vezes não interage adequadamente, se não vem recursos do governo federal, se nós não abrimos e exigimos que mecanismos de órgãos de fomento internacional invistam em garantir aquilo que nós já temos de riquezas. Por quê? Porque isso como você disse, não é do Brasil, não é do Estado, não é da cidade. Isso é de todos. E os reflexos que se sente uns gafanhotinhos aqui, na verdade, os gafanhotinhos lá embaixo, a gente tem que temer aqui, porque eles vão chegar até aqui. E por que estão vindo até aqui? Por mudança climática. Por que mudança climática? Por vários motivos, por N motivos. Eu não estou dizendo que o gafanhoto seja por conta disso. Eu não fiz uma asserção científica. Mas pode ser. O que se explica isso tudo? Então, grandes movimentos, o próprio aquecimento global, ele perpassa pela forma como nós não fiscalizamos antigamente a exploração econômica. E hoje a gente sofre por conta disso. As nossas cidades são quentes por quê? Porque é tudo impermeável. Os solos nossos não permitem que as águas escorrem adequadamente e penetrem no solo. Não sei qual vai ser esse reflexo daqui a 100 anos para a sustentabilidade econômica, da qualidade da própria reprodução do ciclo da água, né? O pessoal acha que a água é um recurso finito, mas não não é infinito. E eu não sei se você concorda, encadeando esses questionamentos com a pergunta do doutor Davi, eu sempre lembro que é uma questão que está fora do direito, mas que o direito precisa se debruçar. Existe um autor que ele foi até cátedra da ONU, da parte de meio ambiente, que é o professor Henrique Leff. E tem um livro dele que chama Epistemologia Ambiental. E ele fala que ele disserta sobre a crise ambiental que nós vivemos. E ele defende que nós vivemos uma fase do desconhecimento do conhecimento. Porque, embora nós produzimos de forma científica, de forma gradual, com grande estoque, não responde aos anseios e os problemas ambientais. Porque, de forma tão mercantil e produtivista, nós estamos cada vez mais distante da natureza. O Davi perguntou se seria um problema de métodos, mas não, a questão não está no direito, e sim, como diz, por exemplo, é uma relação do homem com a própria natureza. A natureza faz sentido conforme a relação que nós damos a ela. Se nós temos uma relação de alteridade, de pertencimento, de valor, de conteúdo, se a árvore tem um valor até sentimental de dar uma sombra, de dar valor, validade, nós vamos crescer com a árvore dando uma característica. Se nós olharmos para ela como simplesmente um produto que tem valor de troca, que pode apenas nos render um valor monetário que pode ser facilmente sucumbindo por qualquer coisa, a gente não vai entender como. Não tô querendo comparar uma árvore com um animal de estimação, como ente da família, sem muito preciosismo, mas como um elemento necessário para a qualidade de vida.
como um valor numa escala numérica cujo gestor ou advogado deve colocar na conta. Quando você vai fazer um manual de boas maneiras numa empresa, ou num órgão público, ou num escritório de advocacia, quando um advogado trabalhista vai orientar o empresário, olha, você tem que contratar, você tem que fazer o registro, você tem que recolher, ou quando você vai declarar um imposto de renda, porque quem não declara tem um efeito imposto, vai ter multa, tem taxa, existe uma função do Estado de negativo por ele agir de forma contrária à lei, a natureza também tem isso. Só que nós estamos sofrendo por falta de uma visão. Nós estamos pensando de forma imediata, não pensando no nosso futuro. A doutora Nara Faustino, ela fez uma pergunta que ela falou assim, como que nós podemos cuidar dos resíduos de informática? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que há poucas semanas isso já tinha sido organizado, mas teve uma inovação. Existe dentro do direito ambiental que é a logística inversa. Logística inversa dentro da cadeia produtiva de produtos, existe uma destinação. O fabricante, o produtor, o distribuidor é responsável pela captação e reorganização final dos produtos que estão transmitidos. Que é um exemplo? Bateria de celular. Infelizmente, é comum, às vezes, o celular velho jogar fora. Mas o fabricante do celular, ele tem que pegar de volta. Por quê? Tem cádmio, tem lítio, tem produtos de alta tecnologia que são extremamente tóxicos. No plano diretor de Ribeirão Preto e algumas organizações municipais, criou, da década de 90 até hoje, os ecopontos. Se eu não estiver enganado, existe na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto o ecoponto, se não me engano é na rua Cerqueira César, 1988, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é responsável para separar e receber o material de informática, porque ela não pode jogar para o lixão nem para o aterro sanitário. Normalmente ela é responsável para enviar novamente para os fabricantes. Normalmente shoppings e lojas de grande tamanho, ela tem a responsabilidade de receber esses insumos, em função da logística inversa, de trabalhar a cadeia produtiva, o fabricante ou o revendedor, ele tem a responsabilidade. Há poucas semanas, um setor da produção que ainda tinha legislação extremamente defeituosa é o setor de medicamentos. Porque se vocês pensarem, é extremamente difícil a gente jogar fora a embalagem de medicamento, né? Porque são vários produtos na mesma embalagem. Você pega uma cartela de blister, ela tem um papel, ela tem um plástico, ela tem um alumínio e tem um isopor. Como que você vai dividir aquilo para reciclar? É extremamente difícil. Só para ir para a parte final, Luiz Eugênio, a gente falou sobre a questão dos direitos coletivos. O direito ambiental é um direito coletivo e também é um direito difuso, né? Critica-se bastante a responsabilidade do poder público, a responsabilidade das autoridades, esquece muito a responsabilidade individual. Fica-se nesse cabo de aço entre o poder público, não é, como agente regulador, fiscalizador, esquece o coletivo nós, eu e a minha família, eu e os meus amigos, a Associação dos Advogados, a OAB, o Instituto de Advogados, o time de futebol que a gente participa, o clube.
Então, também os advogados, eles possuem a responsabilidade como formadores de opinião, como operadores de direito, de disseminar novas atitudes, boas práticas, porque a sustentabilidade não deve ser utilizada da boca para fora. O direito ambiental não é apenas o ofício de dirimir litígios ambientais na esfera pública e privada. Também é uma forma de levar o meio ambiente dentro do nosso convívio, não é? E chegando para quem pegou a palestra, entrou agora na live, nós estamos falando sobre o direito ambiental das cidades. Eu sou José Roberto Gomes de Paula Júnior, sou biólogo e advogado. Estamos aqui com a belíssima presença do Luiz Scarpino Júnior, professor e advogado, e a Agenda 2030 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nada mais é que uma agenda de direitos humanos das Nações Unidas. Para curiosidade, hoje ela integra 193 países membros. Ela foi recepcionada por vários órgãos, várias instituições brasileiras fazem parte da Agenda 2030, incluindo o Poder Judiciário brasileiro, né? Por meio do Conselho Nacional de Justiça, que criou um comitê interinstitucional da Agenda 2030, né? Em poucas palavras, a gente pode falar que é uma forma de colocar em prática a sustentabilidade. Teoricamente, discutia-se se a gente colocava se é sustentabilidade ou se desenvolvimento sustentável. Um acham que sustentabilidade é gênero e desenvolvimento sustentável é espécie. Outros acreditam que é uma filosofia de vida, uma forma de colocar o meio ambiente no nosso dia a dia. E o direito ambiental é uma forma de regular e diminuir esses litígios. Por também efeito de curiosidade, esses 17 objetivos começam há 30 anos atrás com os primeiros documentos interinstitucionais. Em 1960, uma grande era bióloga e uma grande ambientalista, Raquel Carson, ela escreve o livro A Primavera Silenciosa, que em poucas palavras ela fala o efeito dos agrotóxicos, também chamados de defensivos agrícolas, na natureza. E depois de muitos anos, vários documentos foram criados avaliando o impacto do desenvolvimento econômico e a escala da devastação na natureza. Teve a Rio 92, falando sobre a sustentabilidade, em 1992. Depois teve a Rio +20, em Joanesburgo. E em 2016 criou-se a Agenda 2030. Infelizmente, pensou-se que 2016 para 2030, 14 anos, pensou-se que poderia se criar um prospecto estimulatório para fornecer subsídios para melhoria nos direitos humanos. Infelizmente, nós estamos em 2020 falando coisas que poderiam ser colocadas em práticas em 2016. Então, a Agenda 2030, meus nobres colegas, não se baseia apenas em objetivos do desenvolvimento sustentável, mas também é prioridade de desenvolvimento. O que é? Erradicação de pobreza, saúde, educação, segurança alimentar. Então, quais são os 17 objetivos para eu fechar com a pergunta para o Luiz Scarpino? Primeiro, erradicação da pobreza. 2, eu estou com a minha cola aqui. Fome zero
e agricultura sustentável. 3, saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero, que não exista diferença entre homens e mulheres, principalmente entre advogados e advogadas, tanto em salário quanto em respeito nos relacionamentos, sem machismo, sem nenhum tipo, sem contar em mimimi. 7, energia limpa e acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cria cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. 13, ação, como já falado, ação e mudança global do clima. 14, vida na água, porque nós temos o aquífero Guarani, nós temos falta de água em função da precariedade de chuvas, problemas no mar, tem áreas em Ribeirão Preto que não tem falta água, a vida terrestre, que é o objetivo 15, paz, justiça e instituições eficazes. 17, parcerias e meios de implementação. Eu acho que para os advogados que estão nos vendo, Luiz Scarpino, e para nós como advogados, independente dos setores de atividade, claro que todos os objetivos são extremamente importantes, mas para nós, os mais evidentes e mais fáceis de atuar, os objetivos 16 e 17, para finalizar a nossa live. Está contando 57 minutos, 8, 9, 10 segundos. A doutora Roberta falou que pode passar um pouco mais de 1 hora, mas aquela curva de Gauss da atenção, da paciência, né? O pessoal pode estar um pouco mais cansado, mas também nós temos certa liberdade. Mas para fechar com chave de ouro, ainda tem alguns minutos falando, então, com todo o coração e boa vontade, eu agradeço todos os nobres colegas que participaram. Associação, podem ficar o tempo que quiserem. Opa, vamos ficar até meia-noite. O meu copo ainda está cheio. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Como eu estava falando, dos 17 objetivos, no meio jurídico, os nossos visitantes e participantes, até consigo desacelerar. Os objetivos que são mais acessíveis, lembrando que os objetivos ambientais requerem uma mudança de atitude, de consciência, como se fosse um regime. Puxa, eu vou ter que cortar gordura? Emocionalmente, é um sacrifício que demora a gente criar um novo hábito. Questão ambiental também. É uma mudança de hábito. É um pouco doloroso no início. Tem que ser interiorizado. Não pode ser da boca para fora. Tudo que é interiorizado, tudo que segue uma nova rotina, é mais difícil, mas depois que efetivado, a tendência de se manter é maior. Voltando aos objetivos. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. E o 17. Parcerias e meios de implantação. A pergunta que eu faço, deixando aberto aos colegas, como que você enxerga no panorama anterior à pandemia e pós-pandemia, como que nós podemos utilizar da ação popular, como que nós, advogados, podemos ser mais ativos para colocar em prática esses objetivos falados? Olha, é o grande desafio, e como nós falávamos, né, cuidar do desenvolvimento sustentável não é simplesmente cuidar da natureza, cuidar
da árvore, mas assim é cuidar de tudo aquilo de todo o nosso entorno que garante que nós consigamos a sobrevivência. Eu destacaria, você falou do 16 e do 17, né, mais focado na justiça, mas quando a gente vai pensar nos ODS, nos 17 ODS, e para pensar isso no plano municipal, a gente pode, todos eles a gente poderia trabalhar. Pode trabalhar de forma a exigir políticas públicas ou mesmo a partir das nossas posturas. Vou dar um exemplo, por exemplo. Se a gente falar do objetivo 1, que fala de agricultura sustentável, fala de segurança alimentar, penso num projeto que de certa feita, eu ajudei a pensar, são as hortas urbanas. Né? O sujeito tem lá uma área ali vazia, por que não planta ali, não produz alguma coisa, uma árvore frutífera, ou algum tipo de legume, alguma coisa? Isso vai ter uma eficácia imensa para ajudar na própria reforço da agricultura, embora seja em pequeníssima escala, mas a gente vê que isso, por exemplo, poderia ser adotado em escolas não só públicas, mas escolas privadas também. Então, todos os objetivos, eu estou citando um exemplo concreto de como que a ODS pode sair do papel. O objetivo 1 poderia sair, qualquer escola poderia construir uma mini horta. Isso é investimento em agricultura sustentável, com a ideia daquilo, investir em segurança alimentar, de forma que aquilo que o meio ambiente deve trabalhar, e eu sei é o seu tema, né, de estudo e de foco, que é a educação ambiental. Né, é o pensar no todo, é pensar nos outros para cuidar de nós, pensar nos outros para cuidar de nós mesmos. Você fala no objetivo 16, promover cidades pacíficas, acesso à justiça. Nada adianta falar de natureza, de coisas bonitas, de lobos guarás rondando por aí, se nós tivermos corrupção, se tolerarmos isso e praticarmos isso, inclusive é um dos subobjetivos do objetivo 16, trabalhar por instituições que sejam responsáveis e transparentes. Como nós podemos comprar a transparência? Seja na nossa vida como cidadão, acompanhando a vida dos nossos políticos, participando de conselhos municipais, na advocacia, por que não, interagindo com os atores, com o Ministério Público, com as autoridades constituídas, até mesmo os nossos clientes, quando a gente vai tomar uma medida, pensar nos reflexos que ela pode ter para outras pessoas. Nós, os advogados, podemos entrar com várias ações, desde mandado de segurança, ação popular e outros tantos instrumentos. Inclusive, a ação popular pode ser usada para defender o meio ambiente, as pessoas pouco se lembram disso. As pessoas acham que defender o meio ambiente é coisa de promotor de justiça ou eco-chato. Quando defender o meio ambiente é cuidar da minha vida, da sua vida, da vida de todo mundo. E, enfim, isso é o objetivo 16, por exemplo, exigir que as políticas públicas sejam participativas, representativas. Todos nós podemos participar do nosso conselho de bairro, nós podemos participar do conselho de segurança. A gente deve querer saber quais são as pautas que o Conselho Municipal de Saúde trabalha, nosso Conselho de Educação, criança e adolescente. Tem toda... Eu mesmo fui parte, por alguns anos, do Conselho Municipal de Urbanismo na nossa cidade, na época anterior à discussão desse plano diretor. Foi um grande desafio, inclusive, várias vezes nós fizemos muita pressão para o poder público não aprovar um plano diretor ruim, um plano diretor que ia vir goela abaixo, feito apenas por meia dúzia de pessoas, sem participação social efetiva. Isso já foi motivo, inclusive, de derrubadas e inconstitucionalidades de várias legislações. E eu lembro que, na ocasião, quando participava disso, achava, o que eu ganho com isso? Ganho nada, eu ganho aqui uma nota possível, né? Não faço nada mais do que minha obrigação, eu acho que eu faço pouco. Todo mundo tem que colocar a mão na consciência que a busca por um ambiente mais sadio, mais equilibrado e mais sustentável depende da ação de cada um de nós. A culpa não é do prefeito, da prefeita, do vereador, do secretário, da empresa Y. A culpa começa conosco. Então, a responsabilidade de lutar por um ambiente mais equilibrado, um meio ambiente mais sadio, um meio ambiente mais justo, mais inclusivo,
mais plural, depende dessas ações que cada um de nós pode propiciar, por exemplo, numa discussão acadêmica ou jurídica, que é essa aqui que nós propusemos, que é muito mais do que jurídica, inclusive. Essa é uma das formas, mas é interagindo, é não deixando os poderes constituídos quietos e não nos aquietando de nossas responsabilidades, dos nossos resíduos, das nossas ações com água, com a energia, com os nossos veículos, com o nosso transporte. Quando eu falo de meio ambiente, eu falo de tudo. Eu posso falar, por exemplo, da festa que eu faço que incomoda o vizinho, porque isso fere o meio ambiente, isso fere o meio ambiente, do mesmo modo que a agressão estética, ela fere isso, não conservar a nossa história, fere o meio ambiente. Tudo isso para dizer que as nossas ações podem e devem ser sustentáveis, e para que nossas ações possam ser sustentáveis, não adianta cobrar dos outros, senão a principiar por aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, nas nossas pequenas ações. Acredito que isso vai servir de exemplo para os nossos filhos e vai ser e pode ser um elemento propulsor desse turnover, dessa guinada de nós lidarmos tão mal com os outros, com o nosso entorno, esse olhar egoístico, esse olhar individualista, não plural, um olhar que se resigna com as discriminações, um olhar que não procura enxergar o diferente, um olhar que busca colocar as nossas convicções acima do que seja o interesse de todos. Isso sim deve ser combatido. Nós precisamos de democracia, precisamos de pluralidade, precisamos de respeito, precisamos interagir bem entre nós, garantindo, a partir das nossas relações de aqui, que sejam sustentáveis, das nossas posturas, que elas sejam adequadas, e assim nós conseguiremos construir cidades melhores, para não dizer ter uma aspiração, uma utopia de um mundo melhor. Eu acho que se a gente deixar e abandonar e jogar a toalha, achando que o jogo está perdido, nosso futuro receará muito e cobrará a conta das futuras gerações que ainda chegarão. Então, se não fizermos por nós, façamos por aquelas que ainda virão. Muito obrigado, doutor Zé Roberto, muito obrigado, doutora Roberta, muito obrigado, Arte, por esse espaço aqui concedido. Só um momentinho que tem, ó, eu tenho 2 perguntas por WhatsApp e uma pergunta da doutora Naura Faustino. Ó, a doutora Naura Faustino, ela falou, tem uma garrafa de pilhas para descartar e não sei onde. Pode dar uma dica? Doutora Nara, pilha é em ecoponto, porque pela natureza química e pelos materiais constituídos, é natureza do ecoponto, na Cerqueira César, porque vai enviar novamente para o fabricante, ele vai ter um processo de reconstituição e detalhamento. É interessante não jogar no lixo, nem porque não há como reciclar. Tem que procurar na internet, colocar ecopontos Ribeirão Preto, ou procurar os supermercados, esses mega supermercados, eu não posso falar o nome, mas é só imaginar qual que é, os supermercados grandes de Ribeirão Preto, multinacionais, nos supermercados tem uma, normalmente do lado da lixeira, tem um ponto, de uma empresa francesa, o nome é em francês. Na região... Tem outros também, tem construção civil também, viu, doutor José Roberto? Construção civil, mas eu sei que no supermercado francês tem uma área que ele tem até uma entrada especial para receber bateria e pilha. Agora eu recebi outras perguntas por WhatsApp, rapidinho. Professores, na visão de vocês, quais são as leis ambientais mais importantes? Mais importantes? É um pouco subjetivo, né? Mais importante, mas assim... Depende, para o município, começa com o plano diretor.
plano diretor, né? Mas assim, de cima para baixo, Constituição, pode falar a lei de Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 81, né? Pode ser, Lei de crimes ambientais, é importante. Lei de recursos hídricos. Uma coisa que o Geninho, desculpa, o professor Luiz Eugênio, falei Geninho. A lei que promove a ação popular, a lei de ação civil pública, né? Eu acho que responde isso, concorda? Tem várias. E aí tem no plano federal, no plano municipal, enfim. Na verdade, a gente tem que entender que existe um microsistema de legislação ambiental que tudo é interligado e o meio ambiente, o direito ambiental ele é interconectado com outros direitos, não existe, né? Ele não é uma ilha. Ele não é uma ilha. Mas então o direito brasileiro. Eu considero assim, a lei de política nacional de meio ambiente, lei de recursos hídricos, a lei da ação popular, lei de ação civil pública, o Código Florestal Brasileiro, crimes ambientais é importante. A segunda pergunta, os exercícios de gestão pública e ética pública estão relacionados às ideias de cidade sustentável? Ademar Antunes. Obrigado, André Antunes. Vou repetir. Os exercícios de gestão pública e ética pública estão relacionados às ideias de uma cidade sustentável? Boa pergunta. Olha, se a gente for no ODS 16, por exemplo, e falar da responsabilidade, da pluralidade, de coibir atos de corrupção e outras questões mais, nós estamos falando de sustentabilidade. Se a gente falar de cuidar de água, cuidar de saneamento, a gente está falando de sustentabilidade. Se a gente falar de resguardar a produção e consumo sustentável, a gente está falando de sustentabilidade. Se a gente falar de cuidar de mata, cuidar de praças, cuidar da nossa história, nós estamos falando de sustentabilidade. E a gestão pública, na verdade, ela só tem um mantra, que é cuidar dos outros, é cuidar da sociedade, é pensar nas formas de utilizar aquilo que nós precisamos fazer para viver em sociedade, viver em comunidade. Portanto, eu considero como um princípio indispensável, ou diria uma premissa clara, que qualquer tipo de gestor público tem que ter o reflexo de toda política, de toda ação que for tomada, o quanto que ela leva em conta a sustentabilidade, no sentido de uma licitação, numa compra pública, eu tenho que cuidar dos valores sustentáveis, eu tenho que comprar bem, pagar barato, mas eu tenho que comprar coisas que vão durar, que não vão degradar o meio ambiente, eu tenho que cuidar do processo, em alguns casos exigir logística reversa, como é uma regra clara. Então, todos os atos de gestão pública prescindem, ou está na essência, a premissa é que as ações sejam sustentáveis. Do mesmo modo que qualquer ação privada também é. Se você pegar a Constituição Federal, o artigo 170 fala: a ordem econômica é baseada no respeito ao meio ambiente. Então, o empresário que não pensa no meio ambiente, não pensa na sustentabilidade, ele está fadado a não chegar até o final. Ou suas ações não serão duradouras, ou exporão demais aquilo que outros já conscientes e cônscios das suas responsabilidades terão. Então, não existe dissociação de gestão pública com o cuidado com aquilo que é mais elementar, que é cuidar das pessoas e, consequentemente, agir de forma sustentável. Acho que nós já estamos no nosso limite, né, doutor? Perfeito. Então, você, meu nobre colega que ficou aqui até o final, os nossos mais sinceros agradecimentos. Você estava assistindo Direito Ambiental nas Cidades, na Agenda 2030 da ONU. Eu sou o Dr. José Roberto Gomes de Paula Júnior e nós tivemos a ilustre presença do Dr. Luiz Eugênio Scarpino Júnior. Antes de finalizarmos, eu queria agradecer pela presença do meu nobre colega, nos presenteou com uma
explanação profunda, rica e muito didática. Agradeço também a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, na figura da doutora Roberta Galvão, de todos os conselheiros, sócios e todos que tiveram presentes aqui. Meu muitíssimo obrigado. Pensem localmente, pensem globalmente e não esqueçam, nós podemos fazer a diferença. Muito obrigado, doutora Roberta. Obrigado a todos que participaram. Obrigado pelas excelentes perguntas. Muito obrigado, doutor Luiz Eugênio. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Boa noite a todos. Estamos à disposição. Bom descanso. Obrigado, Geninho. Obrigado para todo mundo. Obrigado, gente. Valeu, bem. Agradeço. Obrigadão.